A história da humanidade tem-nos mostrado que em tempos de guerra, muitas dificuldades ou em situações de grande stress, as pessoas, de uma maneira geral, são capazes de fazer coisas horríveis. Basta um empurrãozinho e mesmo aquelas pessoas que nós conhecemos como sendo muito boas, pró-sociais, seriam capazes de nos surpreender. Mas e aquelas pessoas que não precisam de nenhum empurrãozinho? Estou a falar, por exemplo, em sociopatas. Sociopatia é um termo que se popularizou junto da comunidade em geral. Os filmes e séries ajudaram bastante, mas não só. Também o nosso interesse, curiosidade ou até um certo fascínio por um grupo de pessoas cujo comportamento nos parece estranho. Afinal, sociopatas, psicopatas, pessoas com transtorno ou perturbação de personalidade antissocial representam muitas vezes o mal, o lado obscuro da nossa espécie. Porém, na comunidade científica, o termo sociopatia não é assim tão popular. Basta fazermos uma pesquisa rápida para percebermos que não são assim tantos artigos ou livros a usar este termo. Mas como surgiu o termo sociopatia? Pessoas com as características que nós hoje em dia apelidamos de sociopatia ou psicopatia sempre existiram. Há alguns relatos na literatura clássica, bíblica e medieval que parecem remeter a esse tipo de características. Mas até onde nós conhecemos, só no século XIX começaram a surgir termos clínicos, investigações científicas e teorias sobre esta minoria de pessoas. Por exemplo, Pinel, na França no início do século XIX, foi o primeiro a criar um termo clínico para caracterizar estes comportamentos. Ele usava o conceito de mania sem delírio para descrever aqueles indivíduos que se comportavam irracionalmente, eram violentos e cruéis e, no entanto, não pareciam ter nenhum defeito de ordem intelectual. Parecia algo relacionado com as faculdades afetivas. Vários autores, contemporâneos ou não de Pinel, sugeriram outros termos como loucura das faculdades morais, monomania, delinquente nato, loucura moral e muitos outros. O conceito de psicopatia surgiu na Alemanha através de vários autores, por exemplo Schneider, que em 1923 falou em personalidades psicopáticas, que seriam desvios da norma. Ele estudou a psicopatia a partir da perspectiva da personalidade normal. A sua visão era a de que os indivíduos tinham uma predisposição para serem dessa forma. E, sobretudo na Europa, e estamos a falar do século XIX e XX, existia esta visão de que a natureza tem um papel muito importante, nomeadamente no nosso comportamento, ou seja, é a perspectiva de que já se nasce assim. Portanto, não é de estranhar que o termo sociopatia tenha surgido nos Estados Unidos da América, onde se tinha uma visão um pouco diferente da Europa, no sentido em que se dava mais importância ao papel do ambiente no nosso comportamento, nomeadamente da vinculação, educação parental, experiências de vida e tudo o que nos rodeia. É aquela discussão que se mantém até hoje entre nature or nurture, ou seja, natureza ou ambiente. Será que é algo inato ou algo aprendido? Assim, em 1930, Partridge propôs a noção de sociopatia, que caracterizava aquelas pessoas que violavam as normas sociais do comportamento e dos direitos dos outros. Para este autor, sociopatia era um desajuste persistente que não pode ser corrigido por métodos comuns de educação ou mesmo por punição. Partridge tem o mérito de ter feito com que a perspectiva social dos distúrbios comportamentais tenha ganho força. E fez um bom trabalho, porque na primeira versão do DSM, um manual que lista os distúrbios psiquiátricos e que surgiu em 1952, como uma tentativa de se organizar esses distúrbios, o termo sociopatia estava lá, como distúrbio da personalidade sociopática. Foi, no entanto, substituído e hoje em dia falamos antes em transtorno ou perturbação de personalidade antissocial. Quanto aos vários termos que referimos, eles já não são usados. Restam praticamente o conceito de psicopatia, sociopatia e transtorno ou perturbação de personalidade antissocial, que, segundo a última versão do DSM, são, de certa forma, sinónimos. O conceito de psicopatia é bastante defendido por vários autores da comunidade científica da área, como devendo ser separado de todos os outros. A psicopatia é um conceito bem estudado e, apesar de ainda ser necessária muita investigação, estão constantemente a ser publicados novos desenvolvimentos, nomeadamente relacionados com as neurociências. Quanto à sociopatia, já não é bem assim. Depois de Partridge, houve alguns defensores do termo sociopatia, por exemplo, Lacan, que considerava que a maioria dos criminosos não se encaixam nas características da psicopatia. Assim, o melhor nome para definir esta maioria criminal, que cresceu com dificuldades a nível social devido ao ambiente onde estavam inseridos, ao ambiente familiar muitas vezes desestruturado e às próprias vivências,
era sociopatia, porque em vez de razões genéticas, eram razões sociais que estavam na ordem do que ele chamou uma epidemia de sociopatas. Segundo Lycan, psicopatas são poucos, mas existem cada vez mais sociopatas e isso justifica o aumento da criminalidade. Mas há vários problemas com o conceito de sociopatia e é por isso que não é tão aceito na comunidade científica. A sociopatia é um conceito pouco estudado, digamos, em investigações científicas. Há vários artigos e livros, nomeadamente dos autores que já referimos e alguns autores da corrente psicanalítica e comportamentalista, mas alguns são estudos baseados apenas em descrições comportamentais e que nem sempre estão corretas. A sociopatia é considerada uma patologia social, o que a torna um pouco difícil de estudar. É talvez por isso que há muitas especulações sobre a etiologia dos comportamentos sociopáticos. Será que são inatos, adquiridos ou ambos? Além disso, os autores tendem a usar diferentes modelos conceptuais para a explicação do fenómeno. Devido a toda esta confusão com o conceito de sociopatia, é difícil estabelecer critérios para uma definição que seja aceite por grande parte da comunidade científica. Sem uma definição unânime, ou pelo menos relativamente aceite, também é difícil de diferenciar sociopatia da própria psicopatia e do transtorno ou perturbação de personalidade antissocial, o que mais uma vez causa uma certa confusão com o conceito. E depois de tudo isto, será que devemos usar o termo sociopatia? Basicamente sim. É claro que se estivermos a falar em diagnósticos formais, não se pode diagnosticar ninguém com sociopatia, nem com psicopatia. Nesse caso, o profissional diagnosticará um transtorno ou perturbação de personalidade antissocial. Como já vimos, a psicopatia é um termo muito mais estudado e mais consensual na comunidade científica. No entanto, apesar destes dois conceitos não serem muito fáceis de diferenciar, especialmente porque têm limites difusos, a verdade é que eles parecem não ser exatamente o mesmo. Assim faria sentido fazermos uma distinção entre os dois. Se nós acreditamos que o facto de sermos criados, educados em bons ambientes nos influencia a termos comportamentos pró-sociais, então também devemos aceitar que o contrário, ou seja, sermos criados em maus ambientes, educados sem atenção, a termos que tratar de nós próprios, também nos pode levar a ter comportamentos antissociais. Portanto, isto é rebatível, mas não está errado nem desatualizado usar-se o termo sociopatia, isto quando nos estamos a referir a alguém que parece ter adquirido essas características por circunstâncias da vida, pelo ambiente onde a pessoa está inserida, por lesões ou traumas no lobo frontal ou até por certas condições médicas como demência, ou seja, quando nos estamos a referir a alguém que parece não ter nascido dessa forma. Agora, para todos aqueles que têm uma visão, digamos, holística, que preferem ver esta problemática como um todo, ou seja, isto não é um problema meramente biológico nem meramente social, mas sim uma junção de diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais, então nesse caso é melhor usar o nome do diagnóstico formal e os termos sociopatia e psicopatia como sinónimos. Se quiserem saber mais sobre as características da sociopatia, da psicopatia e as diferenças entre ambas, vejam o nosso vídeo Sociopatia é o mesmo que psicopatia? Deixamos o link aqui embaixo na descrição. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o nosso canal e acompanhem o nosso trabalho. Vemo-nos no próximo vídeo.